Olá, olá, sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje eu vou te explicar sobre uma coisa que causa muitas dúvidas para falantes de língua portuguesa que estão aprendendo o espanhol. O artigo neutro lo. O que é um artigo neutro? Para que serve um artigo neutro se nós já temos os artigos masculinos e os artigos femininos? Para que complicar a nossa vida colocando um artigo neutro no meio da história? Antes de mais nada, se tu ainda não viste o vídeo em que nós conversamos sobre os conceitos básicos dos artigos determinados, então dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem esse conteúdo primeiro e depois voltarem aqui com papel e caneta para nós conversarmos sobre o artigo neutro lo. Ao contrário dos artigos determinados que têm gênero, el, la, los e las, o artigo neutro lo não tem gênero. Ele não pode ser concordado com um substantivo, por exemplo, porque os substantivos têm gênero. O artigo neutro é neutro. Então, se ele é neutro, ele não tem gênero. Se ele não tem gênero, ele não pode ser combinado com o substantivo, porque ele não vai fazer concordância com o substantivo. Então, se ele é neutro, ele não concorda com o substantivo. E isso nós temos que ter muito fixo, muito presente na nossa memória. El, la, los e las, mais substantivo. Lo eu não uso com substantivo. Lo eu vou usar com adjetivo, eu vou usar com advérbio, eu vou usar com verbos, eu vou usar com orações começadas pela partícula que, mas nunca, 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 nunca mesmo com substantivos. Porque substantivo tem gênero e o lo não tem gênero. Ele é neutro. Mas então, como é que nós usamos o lo? Qual é o objetivo dele nessa vida? Se nós já entendemos que nós vamos usá-lo basicamente com adjetivos. Na prática, usa como? O lo vai ser usado para se referir a conceitos ou ideias abstratas, não a coisas que são específicas ou concretas. Uma das coisas mais interessantes, mais legais do uso do lo é que o lo pode ser usado para se referir a toda uma ideia, a toda uma informação que foi dita antes. Por exemplo, eu pergunto para Maria, Maria, o que que tu achaste da viagem? E aí a Maria me responde: El viaje fue increíble, foi maravilhoso, estuvo todo muy bonito, hemos caminado mucho. A viagem foi maravilhosa, estava tudo muito bonito, nós caminhamos muito. E aí eu pergunto pro João, João, como é que foi a viagem? E o João me responde: Lo que dijo ella. O que que é esse lo que dijo ella? É o que ela falou. Então, eu posso usar o lo para retomar toda uma ideia que foi dita antes. Ou seja, o João, muito preguiçoso, não quis dizer o que que ele achou da viagem, não quis descrever como é que foi essa viagem. Ele só me indicou para aquilo que a Maria tinha acabado de me contar sobre a viagem, para reforçar a opinião dela, para reforçar aquilo que ela tinha dito. E como eu expliquei para vocês bem no início, o lo, ele não vai fazer concordância de gênero, porque ele é neutro. Mas ele também não vai fazer concordância de número. Então, lo não faz nenhum tipo de concordância, porque ele vai ser usado para expressar algo que é indefinido ou que é genérico. E aí eu trouxe alguns exemplos do uso prático do lo para vocês verem em orações como é que isso fica e qual é o sentido que isso teria para que nós possamos compreender bem como é que faz esse uso na prática. Bom, seria aquilo que é bom. Lo bueno de este lugar es su paz. O bom deste lugar é a sua paz. Percebam que o lo, ele traz consigo uma ideia que está intrínseca a ele. Que ideia é essa? Lo bueno de este lugar é su paz. O bom desse lugar é a sua paz. Ou eu poderia dizer também, aquilo que é bom desse lugar. Ou eu ainda poderia dizer também, aquela coisa que é boa desse lugar é a sua paz. Então, o lo vai trazer, agarradinho junto com ele, uma ideia subentendida de aquilo que é, alguma coisa que é. Logicamente, ele também vai nos indicar uma substantivação desse adjetivo. Mas calma lá, se tu ainda não entendeste, não tem problema não, porque eu te trouxe outros exemplos e até o final desse vídeo tu vais entender direitinho como é que o lo funciona. Lo importante, o importante. E o exemplo, lo importante es que todos estén felices. O importante é que todos estejam felizes. Percebam como aparece implícito aquilo que eu
mencionei para vocês agora há pouco. Aquilo que é importante é que todos estejam felizes. A coisa que é mais importante é que todos estejam felizes. Outro exemplo, lo difícil, o difícil. Lo difícil de este trabajo es el jefe. O difícil deste trabalho é o chefe. Aquilo que é difícil deste trabalho é o chefe. Aquela coisa que é difícil deste trabalho é o chefe. Então, ele traz sempre essa ideia subentendida de aquilo que, esta coisa que, ou em outras palavras, ele está substantivando o adjetivo, substantivando difícil. Mas ainda não acabou. Tem outro exemplo. Lo peor. O pior. Lo peor foi el accidente. O pior foi o acidente. Vamos perceber de novo, nesse exemplo, aquilo que nós viemos falando em cada um dos exemplos anteriores. Aquilo que foi o pior foi o acidente. A pior coisa foi o acidente. Então, sempre que nós trazemos esse sentido intrínseco para nós, dentro do lo, ele vai ficando um pouquinho mais fácil de nós entendermos. Último exemplo. Lo bonito. O bonito. Lo bonito de la ciudad es sua arquitetura. O bonito da cidade é sua arquitetura. Ou ainda, da forma como eu expliquei para vocês. Aquilo que é bonito da cidade é aquela coisa que é bonita da cidade é sua arquitetura. E agora, recapitulando, o lo, ele é usado com expressões, o lo é usado para indicar qualidade ou características em geral, para indicar ideias ou conceitos. É o caso dos exemplos que nós trouxemos aqui. Bueno, importante, difícil. Então, lo mais adjetivo vai dar essa ideia de um conceito. O lo não vai concordar em gênero e em número, porque ele é neutro. Se ele é neutro, ele não faz concordância. Se ele não faz concordância, ele é neutro. Mas alguém lembrou daqueles momentos do Chaves maravilhosos em que eles ficam em círculos repetindo a mesma coisa de 20 formas diferentes sem parar? Pois é, eu também. E o lo, que é artigo neutro, vai ser usado para fazer referência a características abstratas ou qualidades gerais de alguma coisa que não seja exatamente específica. E agora, eu quero saber de ti se tu aprendeste como é que se usa o lo em espanhol. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários uma frase com um desses exemplos que eu te dei: lo bonito, lo importante, lo difícil, lo peor, para eu ver se tu aprendeste a usar o lo. E se tu curtisse esse conteúdo e tu queres continuar recebendo mais conteúdos como esse, e mais conteúdo sobre cultura, sobre gramática, sobre viagem, sobre espanhol para viagem, não te esquece de te inscrever nesse canal, de ativar as notificações e não te esquece também de mandar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que quer aprender espanhol, mas está sempre empurrando para frente esse objetivo.